Olá, aqui é Flávia Lenze com mais um episódio Rondônia Tem Gente que Faz. O que significa Rondônia Tem Gente que Faz? Eu, uma gaúcha, vinda lá de Porto Alegre, 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, hoje me sinto uma rondoniense nata, rondoniense de coração, parece até que eu nasci aqui. Gosto dessa terra, gosto de tudo que acontece nessa terra e gosto principalmente das pessoas que fazem essa terra acontecer, das pessoas que fazem Rondônia evoluir, Rondônia crescer, Rondônia se destacar. Sempre falo que Rondônia tem um povo igual ao povo de qualquer lugar do mundo. O que nos falta aqui são oportunidades, às vezes. Nós temos cabeça, pé, mão, cérebro igual a quem é de São Paulo, quem é do Rio de Janeiro, quem é de qualquer lugar. Só que, eventualmente, eles podem ir lá desenvolver algumas coisas melhor que nós, que faltam algumas oportunidades. Porém, tem muita gente que vai atrás dessas oportunidades. E é isso que eu procuro trazer aqui nesse podcast. Rondônia tem gente que faz. Rondônia tem gente que vai atrás das oportunidades e realmente faz a diferença para que esse estado se diferencie, para que esse estado seja único e que o país cada vez mais possa olhar para Rondônia e dizer assim: tá aí, quero conhecer Rondônia. Tem alguma coisa lá que pode me interessar. Uma das coisas que me empolga muito é a cultura. Nós temos uma cultura muito peculiar aqui em Rondônia. Pode não ter nascido aqui, foi trazida dessa miscigenação maravilhosa que teve aqui. Rondônia é um estado que foi construído por pessoas que vieram do Brasil inteiro, um pouco de fora, mas principalmente de pessoas que vieram do Brasil todo e trouxeram consigo em suas bagagens alguma coisa da cultura dos estados ou até do país de onde vieram. Hoje nós vamos falar sobre boi-bumbá, festas folclóricas, e para falar disso, eu não posso deixar de falar de Silvio Santos, nosso famoso Zé Catraca, e do nosso Manelão. Os dois, nenhum dos dois mais está aqui entre nós, né? Os dois já se foram, porém eles deixaram seu legado, deixaram uma herança cultural muito grande aqui para Porto Velho, principalmente. Mas eles deixaram duas pessoinhas que estão conseguindo manter e levar adiante essa herança que eles deixaram, que são os filhos, né? O Silvio Santos, o Silvinho Santos, filho do Silvio Santos, e a Cissa, filha do Manelão. Silvio Santos nasceu em 8 de dezembro de 1946, na localidade de Santa Terezinha, distrito de São Carlos, aqui em Porto Velho. Ele atuou na imprensa com a sua famosa coluna Lenha na Fogueira, desde 1994, por mais de 20 anos, no Jornal Diário da Amazônia. Eu lia. E depois em vários sites, sempre dedicado ao meio cultural. Atuou como compositor de músicas carnavalescas e também em bois bumbás. Silvio Santos foi dos pioneiros, foi um pioneiro dos movimentos culturais do Estado, sobretudo da cidade de Porto Velho. Fundador da Banda do Vai Quem Quer em 1981, faz tempo, hein? E de vários outros blocos e escolas de samba da capital. Silvinho Santos, o filho dele, que está aqui conosco hoje, vocês vão conhecer ele daqui a pouco, cresceu no meio cultural e, através da influência direta do pai, hoje é artisticamente reconhecido e atua na direção musical do bloco fundado pelo pai e pelo parceiro dele, Manelão. A brincadeira de boi bumbá também é influência de Silvio Santos na vida do Silvinho. Como compositor de toadas de boi, Silvinho é premiado e respeitado no meio folclórico como levantador e agora como amo de boi. Silvinho trilha uma carreira artística consolidada na capital e tem 3 álbuns musicais autorais gravados. A Porto-Velheira é uma música muito conhecida que já lhe rendeu prêmios e outros reconhecimentos. Atualmente continua produzindo shows, continua produzindo e tem projetos para homenagear seu pai com um show musical. E ele também tem um podcast dele, que depois ele vai nos contar. Cecília Andrade, a Cissa, é filha do empresário Manuel da Costa Mendonça, o Manelão. Cissa, assim como Silvinho, cresceu no meio carnavalesco e festivo no que diz respeito ao legado de seu pai. Auxiliando seu pai na organização da Banda do Vai Quem Quer, ela aprendeu a lidar com os trâmites burocráticos do evento e se tornou a Cissa da banda, depois que seu pai faleceu em 2011. Conhece Silvio Santos desde criança e testemunhou de perto a parceria entre Silvio Santos, Zé Catraca e Manelão. Com a morte do seu pai, Manelão, Cissa passou a contar muito com Silvio, Zé Catraca,
pois como fundador, ele também era um articulador do bloco. Cissa aprendia muita coisa com Silvio Santos, enquanto a articulação política para colocar, quanto à articulação política para colocar o bloco na rua. Por isso, é fato que Silvio Santos foi muito importante para a figura de Cissa Andrade ser reconhecida como é hoje. Pois bem, eu li essa introdução e agora eu vou dar as boas-vindas ao Silvio Santos, o Silvinho Santos e a Cissa. Quem vai falar primeiro? Mulheres primeiro. Cissa, apresente-se, por favor. Só um pouquinho, antes eu vou falar. Aqui no nosso podcast, a gente é uma conversa informal, um pode interromper o outro, estamos num bate-papo, tá? Não tem formalidades, não. Bom, a apresentação já está bem mais do que esclarecida aí, né? Eu acho que só faltou uma coisinha desse legado aí que você falou de mim, do seu pai, e agora esse legado segue também com o filho dele. Eu não posso deixar de falar que o João também já está indo pro trio, já está cantando com a gente. Então é um legado que está passando de geração para geração. Hoje somos nós, a segunda geração, como diretores e presidente do bloco, mas já tem a terceira geração, que é o filho do Silvinho, que já canta com ele, esse ano já subiu no trio, Não já sabia. cantou. Né? Então, assim, a banda ela tem esse histórico que vem de geração para geração. É lindo de ver a história do Zé Catraca e que o Silvinho hoje leva com a mesma paixão, o mesmo amor que o pai dele tinha, com muito afinco, muita responsabilidade. Ele mantém a história aí do pai dele, né, em todos os ramos da cultura, porque o Zé Catraca, ele não era só a banda do Vai Quem Quer, como ele disse ali, o Zé Catraca estava envolvido em vários, né? Foi Vários segmentos. Segmentos culturais, era isso. E hoje não existia banda sem Manelão e sem Zé Catraca, eu acho que hoje não existe a banda sem a Cissa e o Silvio, né? É verdade. E obrigado mais uma vez. Aliás, primeiramente, obrigado pelo convite. Enfim, eu tentei nesse release, né, meio que resumir um pouco de cada figura, mas quando a gente fala de Silvio Santos, é um material muito grande, ainda mais quando junta Manelão e Silvio Santos, aí não tem para ninguém. Mas é isso mesmo, como a Cissa falou, hoje, devido a esse trabalho iniciado aí pelos nossos pais, quando a gente fala de Silvio Santos e Manelão, né, foram fundadores no que diz respeito a levar para frente, né? Tem aquela história que existia um grupo que fundou a banda e tal, mas os dois que levaram a situação para frente foram eles, né? E hoje é muito gratificante para mim fazer, digamos, o que o meu pai fazia, e é muita coincidência, não é bem uma coincidência, mas é bem pitoresco o fato de que exatamente a filha do Manelão faz o que ele fazia e o filho do Silvio faz o que ele fazia, né? Um mexe com música, o outro com a parte mais administrativa, enfim. Mas, e agora o meu filho, realmente foi a primeira vez que aconteceu dele subir num trio comigo. E diga-se de passagem, eu já podia ter feito isso antes. Então, são coisas que a gente tem, assim, insights, às vezes tardios, né? Depois desse ano eu fiquei pensando, caramba, meu filho podia estar já antes aqui comigo, né? Mas enfim. Assim como você estava bem antes que você eu já estava. Eu acho que o primeiro desfile que eu estava no trio com meu pai, que eu achei um saco, olha que interessante, foi. Acho que eu devia ter uns 11, 10 anos. Eu fui em cima de um trio daquele Mosca-Som, ainda era um carro de som bem. E ele tinha um motor que tinha um óleo 2 tempos, que ligava e subiu uma fumaça. Eu lembro que meu olho ardia. E eu querendo que o desfile acabasse para eu ir para casa, né? Porque naquele ano meu pai ele me levou meio que para me mostrar, ele quis me levar, não foi algo que eu queria ir, né? Então eu fui meio que, vou ter que ir, né? Então eu fui, eu lembro bem dessa cena e meu olho ardia e eu doido para acabar aquilo, querendo ir para casa. Sabia que no futuro aquilo seria praticamente parte da minha vida. Da tua vida, com certeza. Interessante isso. Legal. E mais uma coincidência que a neta do Zé Catraca acabou virando minha nora, né? É verdade. A sobrinha do Silvio, a Natália. É isso mesmo. Bom, então assim, eu tenho uma pergunta para fazer, mas tu acabou meio que já respondendo e eu vou querer ouvir assim isso agora. Qual lembrança de infância vocês têm dos seus pais
E quando perceberam a importância deles para a cultura de Rondônia? Fala, Cissa. Lembranças são várias, né? Várias lembranças. E ele sempre estava com o Silvio. Eu acho que eu nunca vi meu pai sem o Silvio, sem o Zé Catraca, E o tem outro. eu sem o outro. Mas a importância, eu acho que eu vi, eu não lembro que ano era, mas talvez 1989, quando o Chaveiro era ali na 7 de setembro. E o primeiro ano que eu fui ver a organização da banda, porque ele, lógico que ele não deixava eu ir, né? E ali eu vi aquela movimentação e lembro de algumas coisas, outras as fotos, as imagens vão fazendo aquela voltar a lembrança. Mas ali em 1989, quando eu vi eles ali na frente do Chaveiro, com toda aquela movimentação, eu vi a Barril de importância, caipirinha. barril de caipirinha, né? Na época ali, o Chiquilito S lá com eles. Então aquilo ali marcou muito. Marcou. Eu acho que ali eu vi a importância que era para eles o carnaval. Agora, para mim, como pessoa, eu realmente entrei na banda, comecei a participar aos 20 anos de Ah, foi idade. bem mais adiante. Bem mais adiante. Antes disso, não. Eu casei muito nova, eu trabalhava muito, estudava, fazia faculdade. Então, foi já no ano 2000 que eu passei a acompanhar, com 20 anos que eu passei a acompanhar ele. Sim. Para quem não sabe, fala o que era o chaveiro. Ah, era a profissão dele, Seu pai? mas a paixão era o carnaval, né? Chaveiro Gold era um dos chaveiros mais antigos daqui de Exatamente. Porto Velho, né? Ficou durante muito tempo ali na 7 de setembro, na galeria do Ferroviário. E meu pai era a única pessoa que abria cofres aqui em Porto Velho, no estádio de Rondônia, né? Os bancos naquela época utilizavam cofres, né? Os empresários também, as empresas, todo mundo usava cofre para poder guardar os seus valores, né? Dinheiro, joias, enfim. E ele era a única pessoa, na verdade, Conseguia. que abria cofre, né? Tanto em Porto Velho quanto no interior. Então, isso era uma marca dele também, essa questão. Mas o meu pai era político nato, né? Ele gostava de estar no meio da política, era quase que um comitê, o Chaveiro, ele era o encontro dos políticos. Você queria saber o que acontecia na política do Lá estado no de Chaveiro. Rondônia, você podia ir lá no Chaveiro, né, Silvinho? Tava lá todos os políticos, imprensa, Aham. jornalistas, então a gente até chegou a chamar de QG, que era o Uhum. quartel-general, porque as pessoas chamavam ele de general da banda. Isso, Então ficou o QG, que era o Quartel do quartel-general general. do general, e todo mundo ia para lá. Então, assim, todos os dias, no fim da tarde, podia ir lá, que era o ponto de encontro dos grandes políticos, da imprensa, dos jornalistas. Era muito legal aquela reunião que ele fazia com todos ali dentro do Chaveiro Gold. Meu Então pai- eles dois tiveram uma influência política também Sempre. muito grande na cidade. Pode falar, Silvio. Eles eram muito. Só Uhum. a Cissa falando sobre ele abrir cofres. O meu pai falava que o tio Manel, ele era um dos únicos que conseguia abrir cofres sem arrombar o cofre. Sim, Ele conseguia só pela. Escutando a rádio. ali na escuta. Ele era tipo especialista. O máximo que ele usava era aqueles aparelhos que vocês, médicos, estetoscópio. isso ele Exatamente. usava às vezes, quando Aham. ele não conseguia. E agora, com relação ao chaveiro, Uma vez eu tentei fazer isso. Eu peguei o estetoscópio, gente. Meu pai tinha um cofre em casa. Eu peguei o estetoscópio, sei lá que barulho que eu tinha que escutar. com relação ao chaveiro, a Cissa falou sobre a questão do chaveiro da sede. Eu não sei se teve outro antes daquele, mas eu já lembro do chaveiro a partir dali, né? E realmente era muitas pessoas influentes da cidade. O Manelão e o Silvio Santos, eles tinham uma rede de amizade muito grande. E muitas coisas, eu até arrisco dizer que eram decididas ali, meio que na resenha, certeza. né? Coisas importantes, né? No político. Nomeação de sim. secretários, nome de candidatos, pré-candidatos Hoje é que iriam importante ser que eles candidatos, tiveram, né, eram gente? tudo lá dentro. Às vezes a gente tem. Ainda ontem eu estava conversando sobre isso com um amigo meu, não lembro quem foi. E ele é até professor de história, esse meu amigo. E aí o que acontece? A gente às vezes marginaliza certas figuras da cultura, que tem alguma importância, mas às vezes é aquela vida meio liberta daquela pessoa que faz ela deixar um legado importante. Sim, sim. Né? Você pega os grandes artistas brasileiros, eram os boêmios, tipo o Isso. Vinícius de Moraes, Uhum. Tom Jobim, são pessoas, Cartola, são pessoas que eram do meio da comunidade, que não tinha ali
uma importância, digamos assim, sei lá, uma importância técnica. Uhum. Mas do ponto de vista cultural, essas Influenciador. pessoas influenciaram muito e acabaram ficando importantes, digamos Uhum. assim. Então, se você for prestar atenção no legado de Silvio Santos Manelão. e Manelão, era uma amizade de farra, mas que aquilo acabou gerando coisas que acabaram sendo Que importantes. nem eles imaginavam Que nem ia eles gerar. imaginavam que aquela baderna deles, de adolescência, de farra, né? Aquilo ia ser, aquilo foi meio que um núcleo para o carnaval em Porto Velho, né? Sim. O Manelão, eu tenho dificuldade de falar Manelão, eu só quero falar tio Manelão. O Manelão, ele tinha uma importância, ele foi presidente de escola de samba, pela influência já do meu pai. Meu pai dizia que foi meu pai que levou ele para dentro da turma de escola de samba, porque ele era meio que o Manelão era meio que arruaceiro, o papai contava isso, ele era meio brutão e o pessoal. Sim. Né? E ele que fez essa ponte, então ele acabou sendo aceito e entrou no meio de carnaval. Então, dentro da história, a história deles como amigos acaba se confundindo com a parte cultural da história, principalmente na questão do carnaval, Sim. que veio culminar no ícone do carnaval em Porto Velho, que é a banda Vai Quem Quer, que foi a participação direta deles, né? Qual a relação deles com o Boi Bumbá? No meu caso já era meu pai. Já era teu pai. O Manelão já não era do Boi. Tá. O meu pai, ele cresceu. O Boi Bumbá, ele é uma cultura muito enraizada em Porto Velho. Isso, ela veio de fora, chegou no Nordeste, de lá veio pra cá, né? Maranhão, o Meu Boi, enfim, a gente tem aqui o Parintins. Isso. E como você falou no início, né? A questão da Rondônia é um estado cosmopolita, né? Vem muita gente de todos os lugares. E aqui acaba tendo até dificuldade de ter algo original. Agora é que nós estamos tendo os rondonienses, que são os nossos filhos. Vocês nasceram aqui, né? E então essa cultura vai se formando. E o meu pai, já por influência também, desde criança, de Boi Bumbá, ele acabou sendo a minha influência. Né? Meu pai foi fundador de Bois Bumbás, que existe na cidade até hoje. E através dele, sempre assim, eu não gostava disso. E ele me chamava para ensaiar com ele. Aí eu já era grande, já tocava violão. Vamos lá comigo ensaiar. E eu, poxa, eu não gosto de boi. Não, mas não tem ninguém para tocar, toca lá para mim. Então. E eu fui. E a primeira vez que eu fui pro Boi Bumbá, eu senti a batucada tocando perto de mim ali, aquilo me arrepiou. Eu falei, cara, é isso aqui. Eu gostei e fiquei no Boi Bumbá. Né? Já a questão do carnaval, com relação ao Manelão, era mais o lance do carnaval. E a amizade que eles tinham, inclusive até com a minha mãe mesmo. A tua mãe fez a primeira bandeira da banda, não foi? Foi o primeiro estandarte. Quando eles bolaram lá, né? Ia ter a banda do Vai Quem Quer. Segundo o papai, ele fala que o Manelão, ele foi eleito o presidente da banda porque ele estava dormindo e não conseguiu se defender. Foi votação unânime. Né? E foi tudo muito em cima. Não teve muito. Isso foi no final de janeiro, já o carnaval seria no início de fevereiro. E aí, no dia do desfile, não tinha algo para identificar aquele bloco. Correram lá em casa, minha mãe era costureira, e ela fez aquele estandarte, né? E eles correram para lá e colocaram no Jeep. Olha que legal. Era rural. É como tudo rural, tem uma história por trás, né? Quando você vê alguém andando na rua, a história que aquela pessoa traz com ela é muito grande. É isso. Né? Sempre. E depois, como meu pai fala, quer dizer, falava, né? A banda ele surgiu como um bloco assim, vamos fazer uma brincadeira aqui, ninguém esperava. Eu acho que eles não almejaram nenhum plano futuro para a banda. Foi algo que esse ano a gente uma brincadeira deles ano que vem vamos fazer de novo. Foi fazendo e acabou virando. Tomou a proporção que hoje está, né? Exatamente. Sabe o que é interessante, o importante da cultura, se viam falando do Boi Bumbá? O meu pai não era muito envolvido, mas eu, durante 2 anos, fui convidada para ser madrinha de um Boi Bumbá aqui em Porto Velho e acompanhei a rotina deles durante alguns meses, né? E ali eu via crianças, adultos,
idosos, todo mundo ensaiando, se preparando, fazendo suas roupas para Isso poder é muito legal, participar. porque envolve todo mundo, né? Envolve Toda a todo mundo, então comunidade. tira ali aquelas pessoas da ociosidade, Isso. tira aqueles adolescentes do crime, né, que Isso, poderiam estar exatamente. fazendo Mostra um outro coisas, mundo, um né? outro mundo. E assim, eu lembro que naquele ano, os ensaios desse boi aconteciam à noite, das 10 à meia-noite. Nossa, E as crianças estavam lá, os idosos estavam lá, porque era horário que todo mundo conseguia reunir. Geralmente são os Quem ensaios trabalha, grandes. estuda, né? E aí eu achei assim, muito legal. Pude estar lá dentro, participei dos ensaios, achei muito legal. Participei também de quadrilha, que é no mesmo sentido, no mesmo horário. Assim, não é simplesmente chega lá a apresentação, há todo um histórico, né? toda. Há toda uma preparação, uma com certeza. logística, né? É. Durante meses, Uma assim como é a dedicação, banda né? do Viking, que é uma dedicação. E sem qualquer intuito financeiro, sem Sim, qualquer sim. fins financeiro, muito pelo contrário, as pessoas tiram do bolso para poder fazer suas fantasias, Ah, O sim. envolvimento da comunidade É. é muito grande. movimento, então assim, e eu ainda é pouco reconhecida a cultura no estado de Rondônia. Muito pouco. A muito gente pouco, luta é. muito por um espaço, mas acho que poderia ser mais, Uhum. poderia ter mais um olhar, uma visão para o futuro. A gente espera até que isso aconteça, né, futuramente, mas hoje a gente ainda sofre muito com essa falta de apoio, com a falta do olhar do poder público para a cultura. Com certeza absoluta. E eu concordo plenamente com isso. Até já conversei muito com o Silvio a esse respeito, porque a gente não tem que olhar só pelo lado da farra, as pessoas estão ali pulando, bebendo, se divertindo. Quando você olha ao redor daquele cordão, você vê um vendendo cerveja, o outro com uma bandejinha de brigadeiro, o Pipoca. pipoca. Churrasquinho. O que no entorno ajuda as pessoas a sobreviver, Exatamente. qualquer movimento cultural tem isso, né? Então, quando se fala em ajudar a desenvolver a cultura, é claro que tu não vai ficar dando dinheiro para aqueles shows que nunca vão acontecer, né? Isso está errado, né? Mas esses que realmente acontecem, que já são, vai quem quer, se não tiver um ano em Porto Velho, eu acho que tem uma bomba atômica aqui, né? Então, eu acho que o último, é verdade, foi 200 mil pessoas no último. 250 mil pessoas, Gente, segundo a isso Polícia Militar. Não tem, é uma coisa assim Metade da fantástica, cidade. metade da cidade lá. Então vocês imaginam quanto de renda isso gera, Rede hoteleira tudo, também. né? A tem rede muita coisa. hoteleira, Todos lotados, exata, a restaurantes, renda ali ao redor e a renda. os aplicativos de mobilidade urbana, as Tudo gera muito lojas, dinheiro, né? exatamente. Aí eu falo uma coisa pra você, Flávio. Quem vê de fora, aí vê assim, banda do Vai Quem Quer, a maior do estado, Uhum. uma das maiores do Brasil. Aí pensa assim que quando chega na época do carnaval, parece que estendem um tapete vermelho pra gente e tudo vai acontecer de uma forma tranquila demais. E não é assim que funciona. Uhum. Ou seja, a banda do Vai Quem Quer, ela tem o nome que tem, inclusive até patrimônio material reconhecido. Ah, é? Mas, eu quero dizer assim, sempre é uma luta pra gente Ah, sim, com conseguir. certeza. Botar lá na rua. Não é algo assim que, porque ela tem o tamanho que tem, tudo acontece automaticamente. Não Eu é. acho que se tiver. Ela só tem o tamanho que tem porque tem alguém que faz. Por isso, Exatamente. a Rondônia tem gente que faz. E se não tem ninguém que faz, não E vai se você, acontecer. né, Cissa até fala sempre sobre isso. Se você vê, a gente coloca 250 mil pessoas, foliões na rua. Se você vê o tamanho da equipe da banda, É pequeno? não tem, acho que não tem 15 pessoas. Tem, ali. não. Sério? Não tem. E é Gente, todo como é mundo que faz voluntário, e é todo mundo voluntário ali. Como é que faz isso com tão muito pouca trabalho. gente? Dá muito trabalho. Muito trabalho. Me conta como é que é essa organização que vocês me disseram que no dia da banda começa às 6 horas da manhã ou antes. Essa até- equipe de 15 pessoas quer dizer, trabalhando. o último dia de trabalho, fora É. todos os outros É dias que claro, vem vindo, Flávio, né? vale ressaltar aqui também que existem as parcerias, sim, Claro, não. do poder público, com a nossa polícia militar, bombeiros, Sim, né? Enfim. Mas é quem é diretamente ali Direto o somos. núcleo duro da Tanto que a gente banda. chama que é uma família, né? Uma família BBQQ, porque é irmão, primo, amigo próximo, Exatamente. São os que trabalham. que trabalham, Uhum. né? Então, assim, são as pessoas que dão realmente o gás e fazem voluntariamente, Uhum. porque a gente às vezes não consegue nem arrecadar o valor para pagar a despesa da banda. Esse ano foi Sim. um ano que a gente ainda tá com dívida do último desfile. Sério? Mas diretamente ali dentro da sede a gente não somos 15 pessoas. Temos uma rede de apoio
temos, né? Que nem o Silvio falou, Polícia Militar, bombeiros, temos a imprensa, que são amigos que nos ajudam Uhum. divulgando. A gente tem essa rede de apoio, mas para colocar mesmo a mão na massa, na obra, somos A nós. equipe que trabalha, digamos, na banda mesmo, é uma equipe bem reduzida. E é aquilo que eu falo, a banda ela surgiu numa roda de amigos, num clima de amizade. E a banda continua nesse mesmo estilo. Uhum. Agora, é claro que a gente tem uma pegada, digamos, mais organizada. A Cissa, ela organizou a banda. É um toque feminino, né? Porque, é como eu te falei, o Manelão e Silvio Santos, vamos fazer, Vai quem vamos. quer. Né? Então, era assim, a Cissa, ela deu esse toque mais Organizacional. organizado, Né? de se tornar uma Uhum. CNPJ, Ah, aquelas Legalizar coisas, ela, legalizar a né? banda, né? Fazer de forma de Então, acordo com a lei. Uhum. exatamente. Então, depois disso, né, a gente também começou a ter que rezar em cartilhas mais, quando a gente teve que delimitar a questão da corda, porque antes a banda era aberta, era um trio e vamos embora, todo mundo atrás. Né? Agora é obrigatório agora. Por questões de segurança, teve a questão daquele trio que virou um Sim, tempo sim, atrás, aí dali para exatamente. cá, algumas coisas mudaram de Uhum. exigência. Os carros são vistoriados São, antes de entrar, todos. né, os trios. Isso. E a banda também é interessante falar, e eu acho isso muito legal, com a Cissa, a banda ela é um bloco muito organizado documentalmente. Ela é um dos blocos que vai para a avenida totalmente, todo certinho, sem pendência, o que Uhum. tiver que fazer, a gente procura fazer. Já teve ano, Bombeiro, aquela coisa nada todos os laudos, taxas Ah, pagas, aham. entendeu? Inclusive já falaram, né, uma vez uma contratante, uma pessoa que eu contratei para a banda, ela falou para mim, ela falou, Silvio, um dos melhores blocos de se trabalhar é a banda do Vai Quem Quer. Que a Cissa, Tá tudo certo. Né? por ser correta, paga direitinho, vou pagar tal dia, paga, porque nem todo lugar é assim. Né? E isso, querendo ou não, até com relação aos músicos profissionais que a gente contrata, faz eles ter orgulho de ser. Valorizar, né? Exatamente. Sim. Os músicos que tocam na banda do Vai Quem Quer, eles já são meio cativos, assim, eu não mudo eles. Já é uma banda fixa. Já é uma banda fixa. Ah, tá. Por quê? Porque todos eles gostam de estar lá. Uhum. Quando vai chegando Se ali sentem respeitados, novembro, né? dezembro, já começa. Ei, e aí? Eles ensaiam. Sim, eu ia perguntar quando é que vocês começam a organizar? Já está tendo alguma coisa pro ano que Já. vem? Ou... Já, A a gente um gente dia já desse fez conversou. Já tá né? indo atrás dos abraços. reuniões, já, né, Silvinho? Já começamos a decidir sobre o tema, Ah, como sim. que vai ser, Dinâmica de repertório. de repertório, já né? conversou Com algumas bastante. novidades aí que o Silvinho trouxe, que eu achei bem legal. Essas novidades E a vão ser gente- contadas só lá em E fevereiro? a ou dá gente pra vai adiantar alguma coisa? aderir a essas novidades, né, Silvinho? Vamos dar um spoiler aí, ó, meu podcast aqui tem que bombar. O que a gente pode assim dizer é que a banda ela é a gente é muito tradição. Sim, sim. Isso a gente não abre mão. Ah, com certeza, eu acho que De não deve abrir tradição. mão mesmo. O sucesso dela é muito a tradição. Exatamente. E agora a gente precisa também entender que a evolução chega, né? E que os padrões vão mudando, Sim. as gerações vão assimilando de forma diferente o que é carnaval, o que é isso e aquilo. E a banda, ela é Vai se adequando. Vai se adequando. vai se adequando, exatamente. Mas É sem dinâmica, né? perder tradição. Sim. Né? Sem perder Então a a essência gente, dela. sem perder a essência, que é algo que o Silvio Santos e o Manelão eles sempre, né, tiveram isso. Então a gente, em termos de repertório, a gente pretende fazer algumas inovações para também atrair públicos novos, Sim, sim. né, pessoas de idade diferente, as gerações de hoje, a sonoridade que elas estão acostumadas É diferente. é diferente, então você tem que procurar também, porque a banda, querendo ou não, ela precisa ser um atrativo para que cada vez mais as gerações mantenham ela. Para Porque manter essas 250 mil Exatamente. pessoas e cada vez mais. Então a gente tem que tornar ela atrativa no sentido assim, poxa, não, bora que tá legal, poxa, esse ano eles fizeram isso. Não, agora tem isso, entendeu? Então a gente tá com algumas. Nada também a gente não tá inventando a roda. Sim, sim. Eu só tô querendo dizer que em termos de quem tá acostumado com a banda do Vai Quem Quer, a gente
traz algumas propostas. A cada ano alguma Novas, coisinha. mas é uma novidade boa que eu acho que vai ser bem aceita. Exatamente. A sonoridade da banda, ela é muito local, né? A sonoridade das músicas da banda, elas falam daqui, os personagens daqui, né? São composições próprias. Isso. A maioria das músicas é do Zé Catraca. É? Tem músicas do Silvinho, aí tem do Bainha, que é o mestre Bainha, compositor daqui Aham. também. Aí tem do Toninho Tavernar. Tem vários. Se a gente for ficar aqui falando dos Vocês músicos, veem, né? né? Léo Ladeia, Léo Ladeia. Léo Ladeia, é? Tem música Ele é do Léo compositor? Ladeia. Sim. Léo, eu não sabia disso. e dos Vou bons. falar contigo. Bom, é uma das E ele músicas é- mais famosas. E era muito amigo do Manelão, Aham. do Silvio Santos. Não sabia esse. Que nem Então, ele você mesmo conversou com fala. ela dele? Outro dia eu fui no programa dele Aham. e ele mesmo fala Já que fui ele era várias da vezes. mesma laia. Ele era da- Vai lá, é verdade. Tadinho, ele passou mal na Covid. Ai, mas tá aí, tá firme e forte. Gente, que legal. Tem aqui tudo que eu preparei aqui para fazer pergunta para vocês já estão adiantando, já estão respondendo, porque não adianta falar desses dois e acaba falando tudo, né? Cissa, o evento da Banda do Vai Quem Quer é um dos mais icônicos de Rondônia, atraindo multidões e foliões todos os anos. Como foi crescer sendo filha do Manelão e qual é a importância do carnaval para a cultura local? Isso mais ou menos vocês já responderam, mas como é que foi crescer sendo a filha do Manelão? Até a morte dele, ninguém nem sabia que eu era filha dele. Eu sempre fui muito tímida, sempre trabalhei nos bastidores, como o Silvinho falou, na parte documental. Aham. Então ninguém conhecia a Cissa. Quando ele faleceu, que eu apareci e surgi, todo mundo ficou, quem é? Né? E aí o pai dele me segurou na mão. Zé Catraca falou, vamos que a gente vai levar a banda e todo Aham. mundo vai saber quem você é e você precisa levar a banda. Então ali, com a morte dele, que 90% das pessoas vieram me conhecer, Olha, né? Eu 2011, sempre, em 2011, até 2011 eu era uma mas tudo pessoa isso que ele faleceu, 12 já, anos já. 12 anos. 28 de fevereiro. Nossa, Sim. Aquele ano a gente já levou a banda sozinha, sem ele, né? Eu falo que eu fiquei órfã É duas vezes, verdade, né, foi. de pai. No carnaval. Primeiro foi meu pai, quando faleceu, e aí o Silvio meio que assumiu o papel de pai comigo. sim. Então era com ele que eu tratava tudo da banda, quando tinha que sentar, que tinha que resolver, falar de tema, resolver alguma situação política, alguma situação com ele, delicada, com ele. era com ele. Né? Ele era o meu pai Uhum. ali naquele período do carnaval. E aí no retorno da banda pós-pandemia ele já não estava mais. Sério, que nem eu sempre falo pro Silvinho assim, eu me sinto órfã Órfã duas duas vezes. vezes na banda do Uhum. Vai Quem Quer. Para mim é muito difícil, mas eles conseguiram deixar um legado, conseguiram nos Conseguiram ensinar né? e fazer com que a gente levasse com seriedade, com amor e paixão a banda. Então, assim, de 2011 para cá, que eu passei a ser a Cissa da banda. Até então eu só era Cecília. Aham. E daí eu passei a assumir a banda, fui levando. Logo em seguida o Silvio já passou para o Silvinho, mesmo ele em vida, mas o Silvinho já era o diretor musical, ele só estava ali já supervisionando a mim e ao Silvinho. Exatamente. Ele era o nosso Já supervisor. estava Se tinha alguma coisa que não estava nos conformes, ele chamava a gente, ou assim, não, Aham. vocês têm que fazer assim, 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 e vai funcionar. Ele Então, passou, tipo, durante curtir a muitos banda. anos, né? É. Cuidando disso, e curtir, Exatamente. subir no trio, É. e brincar. A primeira Nos vez, últimos anos ele já só cantava só no samba enredo mesmo, né? chegou um momento que o meu pai era muito unido com o Manel. Meu Deus do céu. Tá? E eu acho que depois que o tio Manel morreu, ele ficou meio. Tá na hora, já não tá mais clima aqui pra mim. Eu acho que ele ficou pensando isso. E começou Mas meio nunca que. falou isso não. Não, Pode ter não que ele sentido falou. isso, Aí ele foi tipo, é como se ele fosse admitindo que o tempo dele, agora eu vou ficar por aqui, mas vou passar pro meu filho. Mas foi preparando a gente. E foi preparando a gente. É isso que eu- Foi Agora preparando. vocês vejam uma coisa legal, assim, porque é que nem você falou, as pessoas tendem a marginalizar quem está nesse meio, né? Tava lembrando agora de um ditado que fala a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Exato. Vocês veem pessoas que eram boêmias, mas que conseguiram trazer os filhos, né, para seguir o legado. Isso é muito E importante. nem somos boêmios. E não só por É verdade. A Cissa estava me falando aqui que ela nem é festeira, Não, o Silvio só nem conhece também, Silvio. não é? Silvio sai na noite pra Pra tocar. tocar, Eu sou exatamente, bem mas ele profissional é nesse ponto. Eu não sou, Raramente ele sai pra se divertir igual eu. Uma vez por ano e tá tudo não certo. sou que nem meu pai, que saia para comprar uma carteira de cigarro e demorava uma semana. então, mas eles conseguiram
é trazer. E às vezes E tem isso é pais, incrível, é muito olha, legal. quando eu saí esses dias, eu andei saindo por aí, e o pessoal, meu Deus, você tá saindo, você nunca sai de casa. Eu falei, eu preferia estar em casa, mas estou aqui. Mas eu queria estar em casa. Eu vejo assim, quando eu tinha meus filhos pequenos, às vezes tu fala uma vez e ele não faz, e fala duas, ele não faz, fala 10, ele não faz. Um dia ele vai aparecer fazendo, né? Você tem que continuar falando e mostrando, né? O Silvinho falou que não gostava, foi a primeira E vez que foi foi. lá, não gostou, acabou. Você também não gostava muito, mas foi, ficava lá mais lá atrás. Mas foram arrastados, o exemplo arrastou vocês e vocês estão seguindo o legado dos pais de vocês. Então, isso é até uma dica que fica aqui para quem tem filho pequeno, né? Você vai falar uma vez, ele não vai fazer, vai falar duas, ele não vai, pode falar mil, ele não vai fazer. Um dia ele vai aparecer fazendo. Mas, é. Né? E eu vi isso O no exemplo desenvolver dos arrasta, meus o exemplo. filhos. Eu falava, dizia quando é que vai fazer, e de repente, quando eu vi, estavam fazendo aquilo que eu lá atrás. E é assim, tem coisas que você vai fazer, vão fazer imediatamente, tem coisas que um dia vão fazer. A gente não pode parar, né? De dar o exemplo e de falar. Comigo mesmo, o meu pai nunca chegou para mim e falou assim: olha, você vai ser músico, você vai trabalhar com. Nunca, Aham. nunca, né? Mas o universo lá em casa era totalmente musical. As reuniões da turma eram lá em casa. Aham. Então eu cresci, enquanto os adultos faziam lá caldeirada, roda de violão, as crianças, que eram os filhos dos adultos, a gente brincava da pira, enfim, a gente estava por ali. E aquilo marcou muito na minha mente. E isso eu considero a minha maior influência na minha cabeça. Foram esses tempos. Então eu acabei me tornando natural. Eu vendo meu pai, ele me mostrando sem querer aquele universo, né? Eu acho que tudo parte do exemplo. Né? Você não eu vou fazer isso aqui para o meu filho me seguir. Não, não é isso. Quando você faz de uma forma natural, quando o Eu vou universo mostrar pro meu filho, vamos ver se ele vai quando o seguir. universo da criança é um determinado universo, ele vai assimilando aquilo naturalmente. Uma Exatamente. hora aquilo pode aflorar ou não. Ou não, Né? exatamente. Meu filho, ele já toca violão. Eu nunca cheguei para ele e falei: ó, você vai estar aqui o seu primeiro violão. Você vai tocar. Não. Quando teve um dia, ele pegou o violão e começou a querer aprender. Eu falei: aí sim, eu tô por ali, ó, aqui é um dom aqui. Hoje ele já gosta, no dia da banda do Vai Quem Quer, ele já quis subir comigo. Legal. Aí eu falei: pô, meu filho, que legal, né? E, enfim, eu acho que o exemplo, ele é fundamental, né? E ainda mais quando é uma coisa natural. Eu tenho muita lembrança do próprio tio Manel lá em casa, articulando com meu pai a banda Vai Quem Quer. Eu lembro uma vez que eles brigaram. Ah, é? É engraçado. O Manelão e o Silvio Santos, eles eram tão amigos, mas assim, só um tinha intimidade suficiente para esculhambar o outro. Eu nunca vi alguém falando um monte de besteira pro tio Manel. Ninguém era meio doido Só de fazer, um porque Nunca enfrentou ele só assim. e o papai, eles brigavam entre eles, e o papai mandava ele para algum lugar e ele mandava de volta. E era uma coisa Daqui a assim, pouco que eu estavam falei: juntos meu de novo. Deus. E qualquer outra pessoa que fosse fazer aquilo, Não podia. eles, sei lá, acabava a amizade, não sei. E uma vez eles tinham brigado, eu nunca esqueço isso. E eu não sei por que o motivo que eles tinham brigado. E aí uma vez a gente estava dormindo, ia cedo a buzina do carro. Tinha uma, tinha um Santana preto, Santana 2000, lembro. Aí tinha um Santana, era ele buzinando. Isso era cedo, o negócio de 6h30 lá em casa. É ele mesmo. Ele adorava chegar na casa dos outros 6h30 da manhã. E eles tinham que lançar a banda, porque tem um evento do Bom da Banda, né? E tinha que era o lançamento das camisas e tal. E naquele ano, ele estava sem previsão de verba, sem dinheiro ali para fazer. E, querendo ou não, o parceiro dele nessa situação era meu pai. Era eles dois. Ele, tipo assim, mesmo brigado, ele foi lá em casa e falou: vamos conversar. Tinha um jeito assim. Aí Precisamos conversar. Papai recebeu ele. Como é que a gente vai? Eu tô sem dinheiro, sem parceiro, sem parceria para fazer, porque sempre tinha um coquetel, um negócio. E o meu pai, eles sentaram, simples assim, começaram a bater papo. Eu falei: mas ele não estava brigado? Mais ou menos. E assim. Isso é que é legal, né? E eles se davam muito bem, eles se entendiam da forma deles. Né?
Então, o meu pai conta até uma história bem pitoresca, até bem pessoal. Uma vez o meu pai pediu um dinheiro do Manelão e outra pessoa foi e pediu do Manelão. Eu sei tudo, meu pai me contava tudo aqui. Só claro, eu não vou citar nomes. E aí o papai, tipo assim, com o tio Manel, eles se entendiam. E essa outra pessoa, o tio Manel foi cobrar a pessoa. Aham. E essa pessoa falou, pô, mas o do Silvio tu não cobra. Ah, Tipo, aí o tio Manel deu uma resposta, falei, o Silvio é outro, deixa o Silvio, deixa o comigo. Silvio é meio que ser meu irmão, não confunda as coisas, né? Então, assim, o papai falava isso, Aham. isso pra mim. Que E legal. E agora me diz uma coisa que eu tô aqui conversando com vocês e pensando. E as mães de vocês? Me fala da tua mãe, Cis. Minha mãe conheceu meu pai no primeiro ano da banda. Se envolveram no primeiro ano da banda. 9 meses depois eu nasci. Ah, quando tu nasceu, a banda já Eu sou filha da existia. filha banda. da banda. Literalmente, no primeiro ano da banda, em fevereiro, em Aham. novembro eu nasci. Ah, aqueles velhos Eu filhos sou do filha carnaval, né? eu sou filha do Em novembro, carnaval. Aham. Tu não é dessa? Não, Eu sou filha do carnaval. Minha mãe nunca foi casada com meu pai. Tiveram durante algum tempo aquelas brigas de pais, né, com um filho pequeno, Sim. e ela se sentia muito enciumada quando eu passei a andar mais com ele, ajudar ele, estar presente na vida dele, e ela se sentia bem enciumada, mas depois passou e no final eles já se davam até bem. Mas minha mãe, ela já é falecida, como Ah, falei, faleceu esse ano no carnaval, né, acho que 2 semanas antes, dois É. tem sábados uma antes da cena banda. do carnaval na tua vida. Papai foi uma semana antes, aí a mamãe falou assim, não vou ficar por baixo. Então também Até nisso. até nisso eles brigavam, né? Aí olha, eu tô até rindo, mas eu lembro que eu pedi para providenciar o enterro dela, que era lá no cemitério dos Inocentes, no Aham. centro, que tem jazigo da minha família, dos Sim. pais da minha mãe. E pedi para um primo meu ir lá, e quando ele chegou lá para arrumar, falou assim, me ligou, falou assim, ó, já tá tudo pronto, tá tudo arrumado aqui, só que o coveiro arrumou no túmulo do seu pai. Eu falei, pelo amor de Deus, não coloca esses dois juntos, que eles vão brigar pro resto da Verdade. a eternidade, não tinha Vai mais ser vida, uma né? confusão desse A tempo eternidade, como sério. Eu falei, não, fala com o coveiro que não é o coitado dele quis adiantar, né? A situação lá, foram correr pra arrumar outro. vai ser uma E- confusão mas dentro isso é daquele verdade. túmulo de noite. E engraçado que no velório de madrugada, a Dayana ainda falou isso. A Dayana lá na funerária, a Dayana é uma que ajuda a gente na banda, a negona. E a Dayana ainda falou assim: Isso aqui tu acha botar tua mãe e teu pai junto? Eu falei, você tá louco? Se eu fizer isso, eles vão me odiar pro Espírito resto não da vai descansar nunca. Rapaz, eu até depois falei pro Silvinho, depois desse episódio, eu acho que logo em seguida eu chamei o Silvinho e falei, Silvinho, o que você acha da gente trazer o seu pai? Lembra que eu falei, vamos trazer seu pai, botar junto com o papai, que eu acho que seria Que legal eles os dois. Que a gente faz lá a placa dos dois e Sim, fica ali, aham. fica um túmulo meio que histórico, né? Para Exatamente. visitações, para as pessoas que Então, quiserem. existem A gente pode visitações a fazer um cemitérios, símbolo né? da banda ali, Uhum. criar Uhum. não sei, eu pensei nisso, eu comentei contigo isso, não foi, Comentou. Silvinho? Interessante. Eu pensei É. nisso, O né? pessoal vai visitar o túmulo do Elvis Presley, não sei o Sim. quê, porque olha que E o ideia dele, o interessante. do papai é bem no corredor, então você entra ali no cemitério, já vê logo dele. E uma das pessoas que ia muito visitar Era o era o Zeca Traca. Eu acho que era a única pessoa que ia lá. E uma coisa pitoresca também, agora, já que a gente entrou no assunto, tá? Eu acho que eu nunca vi. Eu acho que eu já vi bloco que não foi tão animado igual o dia do enterro do Manelão. Sério? Foi um bloco, Foi um desfile, bloco, foi um carnaval, desfile, foi um desfile. cortejo e a banda Cortejo cantando. mesmo. Olha! Parecia uma mini banda do Vai Que Aham. Quer. E ele saiu do mercado cultural e foi para os Inocentes perto. Então foi um Na cortejo contramão aí. na contramão, Aham. que é uma tradição da Da banda, porque ela banda. desce a Na cabeça. contramão. É. E foi muita gente, e o pessoal cantando. Chegou a banda e foi parecer que era um bloco E de era carnaval. muita serpentina, confetes, que a Olha. esposa do Léo Ladeia, a TT, Aham. providenciou tudo. Então, quando chegou o cortejo no cemitério, era serpentina e confete para tudo E que ele era devia lado. estar feliz da vida olhando aquilo. E tinha escola de samba, tinha boi bumbá, tinha um monte de Gente. o movimento cultural ali, Ah. folclórico, tava ali homenageando ele. O Manelão ele era um ícone, né, cara? Ele era assim, ele era uma figura, Manelão e banda do Vai Quem Quer. Mas, culturalmente falando, ele era uma... O Manelão ele tem uma energia, assim, Hum. folclórica já,
que quando fala de Manelão, parece que você imagina um monte de coisa acontecendo de carnaval, Sim. né? Então, inclusive a estátua dele, tem uma estátua dele na tem. praça. Acho que não sei se foi. Eu acho que tá na hora de colocar o Zé Catraca lá. Acho que a Cissa comentou Quem é que comigo. fez essa estátua? Foi a primeira dama, Ieda Chaves. Mas não, quem esculpiu? Bruno Souza. É o Daqui escultor mesmo. daqui de Porto Velho, nascido e criado aqui. Olha. Um menino novo, um rapaz jovem. Rondônia tem gente que faz. Tem, ele é daqui. E eu acho que tá na hora da gente Colocar o Zé Catraca lá também. Os dois abraçados. Inclusive, até entrar na questão lá do dia 8 de dezembro, Uhum. né? O Alex Paletó, ele trocou um projeto de lei, enfim, homenageando meu pai Isso. sobre o dia Da música ribeirinha, né? o dia do aniversário do meu pai, que é dia 8 de dezembro. Virou o dia da música Dia da ribeirinha. música ribeirinha. Foi aprovada a lei na Câmara Municipal, né? Isso. E, querendo ou não, já é um tipo de reconhecimento, né? Meu pai meu pai lutava muito pela nossa O que é a música ribeirinha, me diga? A música ribeirinha é uma música que fala da nossa essência, é a música que fala. O ribeirinho vem da questão de ser do local. povo beiradeiro. Uhum. Porque a gente tem Que é uma coisa muito nossa, o beiradeiro. O que é o beiradeiro? Quem mora na beira do rio. né? mora na beira do É. rio, só que o pessoal, ele meio que faz disso um termo, às vezes, pejorativo. Mas se você for analisar no contexto conceitual, nós somos ribeirinhos porque a gente é uma cidade na beira do rio. Sim. Né? Então, quando a pessoa diz assim, tu é beiradeiro, dá uma conotação pejorativa. Sim. Mas, na essência, nós somos beradeiros. É um Né? elogio. Nós somos isso. A gente tem um amigo meu até criou Eu esse me termo, considero. a MP Bera, né? É que as músicas, essa música, Eu sou um compositor de MP Bera. eles falam muito do Rio, da região local, Sim, né? O que tem naquela localidade ali, ribeirinha. Então acaba que se torna a música verdadeira. Né? Agora, Ribeirinha. gente, existe um estigma também. Eu sempre falo isso. A composição regional, ela tem uma certa dificuldade de fluir, do público aderir, né, e gostar, enfim, devido eu acho que até essa questão da gente ser muito muito misturado. Então as pessoas acabam não entendendo direito às vezes quando algo é daqui, o que quer dizer aquilo. Sim, né? E muito local mesmo. né? agora, quando se fala em regionalismo, eu acho que tem essa diferença. Existe o regional, na minha opinião. Regional é algo que é estritamente daqui. Isso é um regional. O regionalismo é quando eu faço uma poesia que tem elementos daqui dentro dela. Sim. Como, por exemplo, eu falo numa música minha, andar de mão dada a noite inteira pela beira do Madeira. Eu estou citando algo daqui dentro da minha poesia, eu não estou falando do Rio Madeira. Né? Aí eu brinco com isso. Quando o Cazuza, ele tem uma música que fala assim, vago na lua deserta, nas pedras do Vapoador. E ninguém chama ele de regional. É verdade. Né? Ele fala do que região ele está falando da região dele. Né? Então, eu acho que agora, de um ponto de vista mais crítico, como artista, a gente tem a gente é um pouco estigmatizado. O artista nortista. Porque a gente, além da gente ser da Amazônia, acho que vocês sabem que o povo aí para fora tem uma visão diferenciada de quem mora aqui, de quem é daqui. Eles acham que a gente anda Acha que a gente de arco é e flecha indígena, da rua, exatamente. Todo mundo que mora aqui é indígena. Jacaré é o pet. Vou passear com jacaré na coleira. Então a gente já tem isso para vencer. Quando um artista daqui, sei lá, faz um trabalho que ele já tem que vencer esse preconceito. Isso. Né? Então, o cara daqui ele tem que ser muito bom para ele conseguir Para ele poder superar tudo isso. lá fora, quando você vai dar alguma coisa, você tem que escolher entre um rondoniense e um de São Paulo, o pessoal, pô, mas vai entregar uma coisa tão importante dessa para um rondoniense? Vai! Que ele pode ser um trabalho muito melhor do que Até alguns cantores que vêm para cá, né? Atenção, vamos lá, que vem fazer um show aqui. Eu quero ouvir só aqui Rondônia. Ele se refere às vezes a Rondônia achando que a Rondônia é a cidade. Eles não têm muito conhecimento. Não sobre tem, aqui, não né? tem. Inclusive, eu tô até com essa camisa. Rondônia não é Roraima. Ai, eu adorei essa camiseta. Não é Roraima, é Rondônia. Porque vira e mexe um jornal da vida, eles confundem e vira meme. Né? Isso. E querendo ou não, isso vai
ai meu Deus, matar a gente não vai, mas incomoda, tipo, fica Aham. né, uma situação assim, poxa, eles não tem, né? E aí eu venho para minha mais uma pergunta. Muitas vezes a cultura de um estado é pouco conhecida em outras regiões do país. Como vocês acreditam que podemos aumentar a visibilidade da cultura de Rondônia e valorizar as tradições? Aí vai precisar muita gente que faz, né? A gente precisa mostrar. A Eu gente sempre precisa digo, muito da força política numa a situação força dessa. política, exatamente, porque a Precisa. força política é que traz as oportunidades para as coisas acontecerem, Sim. né? E seria tão legal a gente ir lá para fora e alguém dizer assim, poxa, eu quero conhecer Rondônia, tem alguma coisa lá que me chama atenção. Mas para isso a gente tem que fazer as coisas irem daqui lá para fora para chegar nos Tem um ouvidos. calendário de eventos, né, aqui, a gente falta esse calendário, que seja Isso. executado, que seja cumprido, que tenha um setor específico para o turista, que realmente funcione, quando Isso. o turista chegar, Uhum. já ser direcionado, você veio para quê? O que que você quer? Ah, eu quero a pesca, tá aqui, de pesca eu tenho isso. Aí eu Isso. quero festa, tá aqui, de festa eu tenho isso. Aí eu quero a cultura gastronômica, que é maravilhosa a nossa cultura Nossa, gastronômica. nossa culinária Aqui a é nossa riquíssima. gastronômica, né? Uhum. Inclusive até está tendo um circuito gastronômico Isso. agora, com cozinheiros, com chefes que estão concorrendo nacionalmente É. os pratos, né? É. E não tem esse reconhecimento do poder público, Uhum. né? Essa visão do poder público de chegar e falar, não, vou fazer. Essa parte gastronômica, quem faz é a Brasel, que é a associação aqui dos bares e Dos bares e restaurantes, restaurantes, é. né? Você não Uhum. vê o poder público assumindo esse papel e Isso. fazendo. Você chega na Bahia, você chega em Recife, no aeroporto tem lá o setor do turista lá, o quiosque do Isso. turista. Aí você Uhum. vai lá, tem tudo. E aqui a gente não tem. Então, enquanto a gente não tiver Chega no essa hotel, tem visão, aquelas, né, na recepção o do roteiro hotel de tem passeios, todinho, tem exatamente, tudo, aqui não tudo, tem. tudo. Aqui Uhum. ainda não tem. Então, falta essa visão. E a gente tem uma cultura aqui para explorar enorme, Muito, né? muito grande. Folclórica, da E natureza, que é a dependendo da pesca. época do ano, é uma coisa diferente, né? Na época da chuva é uma coisa, na época da seca é Sim. outra. Então, assim, enquanto não tiver essa visão, esse cuidado, esse carinho, esse amor do poder Uhum. público, fica muito difícil a gente sair daqui e ter essa visibilidade. Que as pessoas que vêm de fora já vêm com a ideia de participar, Eu de acho que a estar partir do momento dentro. que o poder público se der conta que isso é gerador de emprego e renda, né? Eu gosto muito de falar nisso, né? Geração de emprego e renda, gera. para mim, às vezes eu olho uma pessoa que está passando alguma necessidade e eu fico olhando, tentando extrair dela no que eu posso ajudar ela, o que ela faz que eu possa ajudar ela a desenvolver e sair dessa situação. Só na banda a gente leva mais de 1.000 ambulantes, que é uma atividade extra para eles, Claro, financeira, exatamente. e eles conseguem tirar um Uhum. bom Uma vez resultado ali. eu escutei alguém falando, logo que reinauguraram o espaço alternativo, alguém falando assim, nossa, o espaço alternativo era para ser só para caminhar, agora tem um monte de ambulante lá, graças a Deus, né? Primeiro que você vai Oportunidade. caminhar, qual é o problema você sentar, tomar um coco, comer uma pipoca, tomar um tererê, né? Tá lá. E aquelas pessoas estão lá para melhorar a renda E delas, poder para levar ganhar as o dinheiro deles. crianças, os filhos. Eu levo meu filho lá Então, vai lá naquele pula-pula, para aquele negócio, brincar. mas aquilo só existe por quê? Porque alguém foi lá e levou, É. né? Porque aqueles E ambulantes foi foram uma lá. briga, tá? Porque Eu queriam sei. tirar. Eles queriam tirar, exatamente. Queriam tirar. E não tem, eu acho que. Eu lembro quando teve uma passeata, uma vez, um desfile 7 de setembro lá no Espaço Alternativo, em 2021, se não me engano. E eu estava em cima lá na ponte e eu olhava aquelas. A gente saindo da pandemia, foi uma das primeiras grandes coisas que teve pós-pandemia. E eu estava lá em cima naquela ponte do Espaço Alternativo, fiquei olhando lá para baixo. Quanto ambulante! Aquilo me deu um orgulho de ver, porque as pessoas tinham ficado em casa, sem trabalho, sem renda, né? E aí estavam ali um com uma bandeja de brigadeiro vendendo, o outro com uma cerveja, o outro com uma pipoca, o outro, cada um ganhando seu dinheiro, ninguém estava roubando, né? Isso é maravilhoso. E é o que eu vejo na cultura, né? Incentivar a banda do Vai Quem Quer é uma coisa, pô, a gente incentiva, o pessoal vai para não tem gente daqui que vai para Parintins para ver o boi, né? Por que nós não vamos trazer gente de outros lugares para ver a banda do Vai Quem Quer? Né? Então é uma coisa assim que realmente o poder público, o poder político tem que estar envolvido nisso, né? E aí nós temos uma pessoa aqui que conhece muito do terceiro setor, né? Ele é muito envolvido no terceiro setor. O César, eu aprendi, convive com o César, eu aprendi sobre o terceiro setor, coisa que eu não sabia, né? Que é
onde que vai se buscar verbas para que as coisas aconteçam, né? E tem muito lugar para se buscar verba, né? Para a cultura, né? Por quê? Desde que essa cultura vá gerar coisas ao redor dela, né? Não simples, a gente não tem que ver a cultura como um exemplo, como o evento em si, né? A gente tem que ver tudo que ela gera em torno. Meses antes ela já começa a gerar. Costureiras ganhando dinheiro, né? Com Tudo certeza. que circula é fantástico, E maravilhoso. a cultura, ela é algo que ela não é só. É isso que eu acho muito interessante na cultura. Ela, além de ter essa parte técnica dela, de gerar renda, enfim, a própria evolução criativa de uma Sim, comunidade quando se envolve com quadrilha de dança, pelo amor de é Deus. verdade. Quadrilha junina. Quadrilha Assim, junina, né? pronto, quadrilha junina. Quando vai preparar uma escola de samba, quando vai trabalhar em blocos, ali está sendo pensada, principalmente, não tanto nos blocos, mas, por exemplo, na quadrilha em Boi Bumbá, que eu Uhum. participo também diretamente, Escola de samba também. escola de samba também. Ali está sendo pensado um tema, então alguém tem que estudar para fazer aquele tema. Sim, Então sim. eu que vou, Tem que desenhar vou os fazer figurinos, parte da ala, sei lá, dos tubarões. Aham. E tem uma história dentro daquele tema que precisa daquele tubarão. Então, automaticamente, quem está trabalhando com aquilo vai entender aquela literatura que está Uhum. sendo falada O ali. tema tem que compor a música. Exatamente. Os Aham. figurinos. Exatamente. Então tem toda uma criação, uma parte intelectual Uhum. que uma criança muitas vezes pode querer ser um estilista porque ela estava mexendo com aquilo ali. É verdade. Ela pode querer ser músico porque ela estava na batucada, estava Aham. na. Cara, gostei disso. Ela pode querer ser um produtor cultural porque ele viu aquele universo. Quero fazer isso É como um também. professor Aham. que você tem, tu fala assim, cara, esse professor sabe muito. E às vezes tu segue o rumo que aquele professor, tu vai pro lado da biologia, tu vai, porque É. aquele cara te influenciou. Então, a cultura, ela tem muito isso, ela é muito ampla, Uhum. né? Ela não faz você só gerar renda, não que isso seja pouca coisa, mas ela agrega, né? Ela agrega muita coisa na vida, Ela desperta interesses que exatamente. poderiam não ir para esse Fora a lado. sensibilidade, né? Que eu acho que pessoas que trabalham com arte, muitas vezes elas têm uma visão diferenciada. É como o biólogo, né? Tem gente que olha para um inseto, é um inseto, o biólogo é diferente. Não, é uma vida, não faz isso, né? Então, Falou biólogo. Falou biólogo. Eu sou médica, mas antes de fazer medicina eu cheguei a pensar em fazer geologia. E a geologia me fascina, sabe? Assim, olhar para uma pedra, né? Você pensa assim, quantos milhares de anos tem de história aquela pedra? Quem já pegou aquela pedra na mão 2.000 anos atrás? O exatamente. que ela veio rolando e parou aqui na minha mão hoje? Deixa de... Uma situação, Flávia, que aconteceu comigo, e eu me sinto muito orgulhoso disso. Eu fui convidado para uma espécie de van premiere, de visitação do museu, lá da Estrada de Ferro. Ah, sim. Como eles montaram um Aliás, museu, como é que tá aquilo lá? Vai ser inaugurado? então, enfim, eu não sei quando, mas eu Tô vendo acho várias que pessoas publicando outubro, que foram visitar e a gente eu nada. acho que em outubro eles estavam, Quero ir lá. uma coisa assim. Enfim, tem alguns procedimentos lá administrativos que estão em andamento. Mas tem uma música minha, que é a Porto Velheira, que está em um determinado documentário que fica passando lá. Então, para mim, isso já é muito, Ah, muito significativo. legal. Lá no museu? Lá no museu. Olha. E eu fui lá e, cara, eu achei aquilo muito, muito bonito. Ele é muito imersivo. Você tá ali dentro daquele museu. E ele tá high-tech, tem televisões passando documentários, enfim. Como esses E isso museus que que a gente você vai lá para falou, baixo. eu sou muito viajante nesse sentido. Eu olho uma peça, aí eu fico, cara, isso aqui quando funcionava direito. Quem foi que pegou nessa peça aqui? Aham. Quem foi que utilizou pela última vez? Quando isso tinha aqui? aquela antiga estrada de ferro, foi quando eu cheguei aqui, eu vim morar em Porto Velho em 95, e a gente ia lá na Praça Estrada de Ferro. Eu adorei a história
daqui de Rondônia, porque eu li a história naquele museuzinho que tinha lá na época. Eu imagino agora, com tecnologia, mostrando muito mais, é muito legal. Inclusive, eu lendo um livro do Laurentino Gomes, é uma série que tem, não sei se você já viu, 1808, Sim, 1821 sim. e É. 1889, que conta a história do Brasil. Eu sou fascinado por história. Sou biólogo com alma de historiador. E ele cita, durante a história que ele conta lá Aham. do Brasil, ele cita a Madeira Mamoré. Sim, ela é muito Lá no citada. livro, ela Uhum. é falada, tipo, naquela época, uma enorme construção no norte Isso. do Brasil estava em andamento, fala alguma coisa. Eu, cara, fala da gente. E Fala. uma coisa que eu não sabia, que o Rondon, ele estava do lado do Marechal Deodoro da Fonseca na hora que ele proclamou a República. É? E Rondon é o cara que deu o nome pra gente. Eu falei, cara, isso é muito... Não sabia disso. Nem eu fiquei sabendo na hora que eu Estou li. sabendo agora. Então, assim, eu sou muito ligado em história, né? Aham. E como você falou, meu pai, por exemplo, eu pedi para ele contar uma história, eu já sabia, porque ele já tinha me contado várias vezes, mas ele nunca me contava da mesma forma. E ele sempre, uma história, por exemplo, sobre Porto Velho. Pai, o Alto Madeira, como foi que o senhor começou a trabalhar? Então, o fulano, Aí que é tem irmão do toda a ciclano, e história. naquilo eu ia ficando sabendo de muita coisa Aham. por causa de uma história que ele estava me contando, Exatamente. né? Então eu acho que, agora voltando no cerne da questão Uhum. da pergunta que você fez sobre a questão que falta, Para às vezes, divulgar pro mundo. eu acho que como a Cissa foi em cima. Gente tem para fazer. Agora, a parte política é algo que põe isso num pedestal e fala assim, ó, isso aqui é nosso. Uhum. É ela que tem essa capacidade, né? Então, através do turismo, a Secretaria de Cultura, enfim, né? Hoje a gente tem a cultura bem melhor, né? Em termos públicos, bem melhor do que era antigamente, Uhum. mas ainda caminhando, né? Ainda engatinhando. Exatamente, precisando chegar em patamares mais altos. A gente conseguiu, né, o calendário cultural de eventos folclóricos, Uhum. né? E, enfim, tem a questão de apoio também, que ainda precisa ser mais significativo. As melhor. escolas de samba para quadrilhas. Mas já vamos nos preparando para o carnaval do ano que vem com a banda do Vai Quem Quer. Deus Gente, eu quiser. quero finalizar aqui. Nós falamos até agora do Panelão, do Zé Catraca. Eu quero que cada um de vocês dois diga quem é, o que faz na vida. Faça a sua propaganda. Cissa, qual é a tua profissão? Você se mantém Eu como durante o ano? sou a Cissa Andrade, presidente da banda do Vai Quem Quer. Mas eu sou a Cecília Andrade, eu sou mãe, advogada, filha, irmã e amiga. A minha profissão que eu exerço é advocacia. Eu tenho meu escritório, já estou advogando há 13 anos. Qual é o ramo da advocacia que você exerce? Eu sou especialista em direito tributário e direito de família. Opa! Né? São as áreas que eu atuo, mas dentro do escritório eu tenho duas advogadas que trabalham comigo. E lá também a gente trabalha com direito médico e consumidor. Uhum. Então são as áreas que a gente atua dentro do meu escritório. Eu e mais duas advogadas. Durante o ano fico presa dentro do escritório. Quando alguém quer me ver, Tem que quer falar, sobreviver, tem que né? ir lá, né? Silvio quer falar comigo, ele corre lá no escritório. E durante o período do carnaval eu me afasto do escritório, as demais advogadas acabam assumindo os processos e eu vou realmente me dou Se dedica pra completamente, banda. 100% para a banda do Vai Quem Quer. Então, sou advogada, sou filha de Rondônia, nascida e criada aqui em Porto Velho, hoje com 42 anos de idade. E até brinco com o Silvio que a gente fica discutindo, vendo quem tem mais cabelo branco, mas tu tá tendo mais que eu já, tá? Tô um Só pra te pouquinho mais à dizer. frente. E é isso. Silvio, quem é Silvio Santos? Silvinho Santos, né? Eu sou Silvio, também, né? Conhecido também como Silvio Santos. No meio artístico eu sou o Silvinho, Uhum. mas na minha profissão mesmo eu sou professor de biologia. Eu sou muito conhecido como professor Silvio Santos. Sou um filho de Rondônia também. Artista local e que amo a minha terra. Eu brigo, né, pela nossa cultura, para que a gente apareça de uma forma sempre positiva, Uhum. né? Mas, além de toda essa veia artística, eu sou pai também, né? Sou pai do João Vitor e da Maria da Vitória. Maria. E, enfim, sempre procuro levar eles para o caminho da arte também, né? A Maria Vitória, acho que daqui um dia ela é digital influencer, que o que ela gosta desse vídeo aqui.
João Vitor também já Legal. vai no rumo da E você música. tem um podcast também, fala do teu podcast. Isso, eu tenho esse projeto que eu estou para iniciar, que é o Podblá. O podcast ele vai ser. Blá, blá, blá. Exatamente. Ele vai ser voltado para a questão cultural, principalmente, né? As questões culturais. Mas também, como eu sou professor, eu vou também polemizar algumas Sim, coisas, com né, certeza. sobre educação. Mas, no fundo mesmo, eu vou falar de várias coisas. Mas esse é o trilho do Uhum. meu trabalho, né? Eu já tinha esse projeto há muito tempo atrás. Inclusive, meu pai estava dentro desse projeto, né? E hoje eu costumo dizer que eu pretendo fazer o que o meu pai fazia, mas com uma pegada diferente, né? Uma coisa mais high-tech, Uhum. mais moderna, né? Trazendo as discussões culturais e tentando fazer, muitas vezes, as autoridades ver ou ouvir sobre questões culturais, sobre os Sim. anseios da classe cultural, né? Mas a minha veia sempre, eu sou da cultura em si, mas eu nasci no carnaval. Também? O carnaval quando eu digo eu nasci no carnaval, não de data, Ah, mas tá. eu quero dizer assim, nasci no meio. Sim. Então eu cresci respirando carnaval dentro da minha Sim, nós casa. íamos falar da tua mãe, acabamos não falando. Dona Terezinha, oi, beijão. Dona Terezinha é uma guerreira também, participou ativamente de toda essa evolução da banda, né, Silvio? Exatamente. E a família do Zé Catraca acabou entrando na minha família, ou eu, acho que muito mais eu entrei na família deles, porque É de casa já. o meu filho conheceu Azul. a sobrinha do Silvio, que é a Natália, neta do Zé Catraca, são namorados, e eu acabei entrando, eu como eu digo, eu não tenho família aqui, né? Eu tenho um primo e meu marido e meus filhos, né? E a família deles virou minha Uma família, extensão uma familiar extensão agora. familiar, e é muito legal isso, eles são uma E como família muito diria a querida. Terezinha, Azula, né? Aquela nossa. Azula, meu filho! A Dona Terezinha tem uma história ótima. É. Ai, ela é muito engraçada. O Silvio também, eu vou te contar uma coisa, ele judiava da mãe dele. Gente, eu quero muito agradecer a vocês aqui. Eu acho que falamos um bom tempo, né? Eu acho que deu mais de uma hora, né? Deu mais de uma hora, viu? Era para ser 40 minutos, mas é assim, vai falando, porque o papo não acaba, né? E principalmente isso. Mas eu consegui fazer, eu acho que levar para as pessoas essa questão da cultura, não pelo evento em si, mas por tudo que ela tem por trás, que é a parte mais importante, né? Tudo que ela tem por trás, todas as pessoas que são envolvidas e as pessoas que são beneficiadas, que são os que vão lá, né, no dia do evento para participar e vão embora enquanto vocês ficam limpando. É. Vocês organizaram durante meses, e a hora que todo mundo vai embora, vocês ficam lá limpando e fazendo o rescaldo, mas é assim mesmo. Mas só existe porque Rondônia tem gente que faz. Tchau, pessoal, até a próxima.